Pai do Senhor, meu irmão, graças a Deus, estamos aqui para iniciarmos o nosso primeiro estudo bíblico. Neste nosso estúdio, nosso canal, o primeiro estudo bíblico intitulado A Pré-Encarnação de Jesus. Este é o tema do nosso estudos bíblicos. A pré-encarnação de Jesus. Aleluia. Hoje é o dia 1º de abril, sábado. Estamos postando o primeiro vídeo de estudos bíblicos no nosso canal. Apesar de eu ter já postado vários estudos bíblicos, porém não com uma atitude exclusiva. Este, agora que estou postando, é uma atitude exclusiva. Estudos bíblicos. Aleluia. Intitulado, isto é, o tema, a pré-encarnação de Jesus. Mas o título do vídeo é Bíblia Aberta. Graças a Deus. Para nossa meditação, passo a ler livro do evangelista João, capítulo 17 e versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, escute bem, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse estudo, hoje é o primeiro estudo que eu estou postando exclusivo. Continuará todos os sábados. Todos os sábados, até o arrebatamento da igreja. Estejamos preparados para o arrebatamento da igreja que está a acontecer a qualquer momento. Mas enquanto Jesus não volta, nós estamos trabalhando. Aleluia. Possivelmente, este estudo passe do horário normal que sempre eu costumo lançar meus vídeos de 35 minutos. Talvez ultrapasse, dado muito material que eu tenho a apresentar aos irmãos neste momento. Aleluia. A pré-encarnação de Jesus. Não esqueça que eu vou apresentar aqui, falar sobre a pré-encarnação de Jesus. Ou seja, antes dele ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ter nascido como um homem. Antes. Glória a Jesus. Pegue sua Bíblia, aqui estudo bíblico. Não é apenas uma mensagem por alto, como costumamos, como são os demais vídeos que eu tenho postado. Aqui é um estudo, irá existir repetições de versículos, repetições de palavras, para que você, minha irmã, você, meu irmão, possa assimilar melhor e entender o assunto dos estudos bíblicos que nós estamos ensinando ou entregando. Que se trata de uma aula bíblica, é uma aula, aleluia. Vamos começar falando do Deus Pai, nosso Deus Pai. Deus nunca foi visto por homem algum, diz a Bíblia. Deus nunca foi visto por homem algum. Essa história que alguém foi Deus através de anjos, Deus através de fulano, um personagem espiritual, isso é a conversa. Deus nunca foi visto por ninguém. Assim diz a Bíblia, porque aqui o meu entender, as minhas interpretações, o meu modo de entender, o seu modo de entender, suas interpretações, não vai valer. O que vai valer é esta aqui. É a interpretação bíblica.
porque por ela mesma se interpreta. A Bíblia por alto se interpreta. Todas as interpretações da Bíblia encontram-se nela própria, em todo o seu contexto. Paulo fala na sua primeira carta, Pedro fala em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 20, que a Bíblia, a palavra de Deus, não é de particular interpretação. Ou seja, eu interpretá-la ao meu modo, você interpretá-la ao seu modo, ou nós interpretá-la por meio de qualquer literatura secular ou qualquer literatura evangélica. Não. Ou então procurar interpretá-la à luz da história antiga, Roma pagã, a Grécia, que não tem uma igreja aí, que não quero dizer o seu nome, questão de ética, que procura muito interpretar o Apocalipse nas histórias antigas de Roma, Grécia, Babilônia. Não funciona, tudo isso é heresias, porque a interpretação da Bíblia está nela. Pedro fala que a Bíblia não é de particular interpretação. Aprenda bem. Não é um livro para se interpretá-lo à luz do meu conhecimento, à luz de conhecimento de qualquer literatura, à luz de conhecimento de qualquer história antiga. Não, senhor. As interpretações delas estão contidas nela. Aleluia. Deus nunca foi visto por ninguém. Êxodo 33, 20. Agora tenha paciência, calma, vamos ler versículo por versículo, porque se trata de ensinamentos bíblicos, uma aula. Glória a Jesus. Êxodo 33, 20. Escute bem. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Foi Deus quem falou. Deus não tem duas palavras, Deus não volta atrás. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ninguém, disse ele a Moisés, poderá ver a minha face e viver. Quem vê a minha face morre. Deus nunca foi visto por ninguém. Aleluia. Não demorar muito em cada citação, não. Comentário é muito pouco em cada versículo, porque o tempo é curto. Vamos para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. Deuteronômio 4, 12. Então o Senhor vos falou do monte, do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma. Moisés fazendo menção quando passou no Monte Sinai, dizendo ao povo: você ouviu a voz de Deus, mas a semelhança dele você não viu, não. Que Deus não foi visto por ninguém, certo? Não vamos comentar, já falei e vou repetir. Não vou parar e comentar lentamente, minuciosamente cada versículo, porque o tempo não dá. E os versículos que estou citando são idênticos uns ao outro. João capítulo 1, versículo 18. Agora veja no Novo Testamento o que foi Jesus falou. O livro de João, capítulo 1 e versículo 18. Veja como é que diz. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho do unigênito, que era ele próprio, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Querem Jesus dizer aqui, dizendo aqui, que o Pai foi visto por vocês através da minha pessoa. Você se lembra, meu irmão, minha irmã, que Filipe uma vez perguntou a Jesus, pediu: Senhor, mostra-me o Pai, pediu para ver. Aí Jesus respondeu: Filipe, tanto tempo que eu estou contigo e não viste ainda? Não sabe tu que vê a mim ver o Pai? Embora esse conhecimento não é físico, o conhecimento aqui é diferente.
Não é físico. Deus não é homem. Jesus estava com um homem. E o sentido aqui foi diferente. O sentido aqui é espiritual. Então, foi Jesus que falou que o Pai nunca foi visto por ninguém. Será que Jesus mentiu? Para algum comentarista dizer, mas Deus foi visto através de um anjo tal, de um personagem celestial tal. Quem está mais certo? É Jesus com as suas palavras ou é os teólogos que dizem que Deus foi visto por alguém, por determinados anjos? João 6,46. João 6,46. Palavras faladas também por Jesus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai, ele próprio. A única pessoa que viu o Pai, esteve ao lado dele e viu claramente, foi o Filho Jesus. Mas Deus não foi visto por ninguém. Aleluia. Então esqueça e joga para trás das costas, viu? Algum comentário, interpretação, ensinamento dizendo que Deus foi conhecido do Velho Testamento por fulano e Beltrano. Nunca. Aleluia. Agora veja o que é que Paulo fala sobre Deus na sua primeira carta aos Timóteo 1,17. Escute bem. Primeiro aos Timóteo 1,17. Ora, ao Deus dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Ele trata aqui que Deus é um ser invisível. Você sabe o que é invisível. Você é estudado sabe a palavra invisível. É aquilo que não se pode ver com os olhos carnais. Então Paulo trata aí de Deus um ser invisível. Mas tem um versículo, não sei, vou encontrá-lo, em Colossenses, que é idêntico. Eu não marquei, mas vou ver se encontro ele. Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, para ele. Não encontrei. É o 15, veja lá. O qual é a imagem do Deus invisível. João Paulo dizendo aqui que Jesus é a imagem do Pai invisível. O Deus invisível. Escute bem. O qual é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, que falando de Jesus. Primogênito. Ai, Deus invisível. Se Deus é invisível, que foi visto por quem? Meus irmãos, certo é o que esse livro fala, viu? Não é o que eu penso, que eu falo e que eu digo, não. Certo é o que este livro aqui fala. Vamos ficar com ele, porque nós com ele estamos mais melhor do que você ficar com o que eu falo. Aleluia. Com o que eu falo, que eu digo, é minhas interpretações. Glória a Jesus. Não vou ler, mas 1 João, capítulo 4, versículo 12 e o versículo 20. O apóstolo João diz que Jesus, que Deus também não foi visto por ninguém. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12 e o 20. Diz a mesma coisa. Aleluia. Jesus, em sua pré-encarnação, que é o que nós estamos tratando,
era igual ao Pai em sua essência divina. Antes da encarnação de Jesus, ele era Deus igual ao Pai em sua essência divina. Era igual ao Pai, não tinha diferença, era Deus também. João capítulo 1 e versículo 1. Veja. O livro de João, capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra, é Jesus. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, igual ao Pai. Alguns teólogos por aí formados trabalham na internet tirando o valor da Bíblia. Esses ensinamentos assim, eles dizem diferente. Diz, mas no grego, no original, diz diferente, não tem essa passagem. Agora eu pergunto a esse se você está me ouvindo. Será que somente você seja o tal? Somente seja você que conhece os originais bíblicos? E dezenas de homens que traduziram as Bíblias, as escrituras sagradas que estão espalhadas dos 4 recantos do mundo. Não foi um só não que traduziu, não. Foram dezenas de homens conjuntos, de homens teólogos formados, conhecedores dos 3 originais e outras línguas, que traduziram as Bíblias que existem traduzidas no mundo. Será que você é mais sábio do que esses homens? Você é mais conhecedor dos originais do que esses homens? Ou você está só? E aqui foram dezenas. Será que você é mais sábio do que todos? Você está enganado, rapaz. Te humilha. Vai se converter, se humilhar para poder ter dentro dos céus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Igual ao Pai. Agora veja Filipenses, aos Filipenses, 2, 1 a 6, Paulo falando. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, está vendo? Está vendo o que a palavra de Deus está falando sobre a pré-encarnação de Jesus? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não quis, na hora, para descer, perder, deixar com o Pai essa divindade, descer como homem, ele não quis usurpar, se esforçar e segurar e tomar a força. Não, não vou. Eu sou Deus. Não, ele não teve usurpação, ele humilhou-se. Não quis usurpar. Aleluia. Jesus, em sua pré-encarnação, antes de vir ao mundo como homem, era Deus igual ao Pai. Glória a Jesus. Na sua pré-encarnação. Não estou falando da sua encarnação. Essa primeira parte do nosso estudo está tratando da pré-encarnação de Jesus. Ele antes de vir ao mundo como homem. No Antigo Testamento, ele era chamado de a Palavra do Senhor. Porque no Velho Testamento, Jesus era desconhecido. O Espírito Santo era sendo tratado, era conhecido pelos homens de Deus, os profetas. Mas Jesus era totalmente desconhecido por todo o Velho Testamento. Totalmente desconhecido. O salmista foi que, no Salmo 33, versículo 6, tratou ele inocentemente, pelo Espírito Santo, sem entender, de a palavra do Senhor. Veja, Salmo 33, 6.
Ele usou esse tratamento pelo Espírito Santo, porque toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda. Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. O salmista diz aqui, pelo Espírito Santo, que pela palavra do Senhor foram feitos os céus, o universo. O universo foi feito pela palavra do Senhor. Agora pergunta a você, que palavra foi essa? Que palavra foi essa? Porque toda a Bíblia diz que Deus, pela palavra, em Gênesis está falando. E Deus falou. E Deus falou. Apareça isso. Aquilo é profundo, viu? Não foi palavra só verbal, oral. É mais profundo ainda. Jesus estava lá. Naquela palavra de Deus, Jesus estava lá, com ele criando o mundo. No outro momento, no outro estudo, não vamos falar sobre isso. Mas agora é a pré-encarnação de Jesus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, a natureza. Agora, que palavra foi essa? A Bíblia diz quem é. A Bíblia bem fala quem é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra. Essa palavra aqui do Senhor, o próprio Jesus. Vamos para... Veja Colossenses 1,16. Aos Colossenses 1,16. Vamos começar do versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, que é Jesus, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Jesus, veja lá a palavra, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, a palavra do Senhor descrita no Salmo 33, versículo 6, fala pelo salmista a pessoa de Jesus. Então, ele foi falado pelo salmista como palavra do Senhor, mas não era conhecido como filho de Deus, nem por Jesus, nem por nada. Não. Jesus, no Velho Testamento, totalmente desconhecido. Aleluia. Graças a Deus. Agora veja lá. Vamos ainda para Hebreu 11:3. Diz pela palavra do Senhor. Vamos para Hebreus 11:3. A Bíblia é verdadeira, meu irmão. Ela é verdadeira. 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Que palavra foi essa? A pessoa de Jesus. Então, Salmo 33:6, a palavra do Senhor, a pessoa de Jesus. Foi por meio dele que Deus criou tudo quanto existe. Aleluia. Apocalipse 19:13. Escute bem, preste bem atenção no ensinamento. Aqui não é teoria minha, não. É a palavra do Senhor quem fala. Apocalipse 19:13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, ou a palavra do Senhor. Tanto faz. Então, a palavra do Senhor descrita no Salmo 33:6, Jesus. Aleluia. Foi ali. Ele era conhecido, foi conhecido, não foi conhecido, foi pronunciado pelo salmista inocentemente
pelo Espírito Santo como a palavra do Senhor. Aleluia. É isto. Veja a invisibilidade de Jesus. A invisibilidade de Jesus. Viu? A invisibilidade. A palavra de Deus encontra-se em toda a Bíblia 4.457 vezes. Essa pronúncia, palavra, essa pronúncia, palavra, esse vocábulo, palavra, 4.457 vezes, em toda a Bíblia. Aleluia. A palavra Jesus, nenhuma vez no Antigo Testamento, ele encontra-se. A palavra Jesus, já falei e repito, porque se trata de ensinamentos bíblicos, estudos bíblicos. A palavra Jesus, nenhuma vez no Antigo Testamento se encontra. Porém, Jesus está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, você encontra Jesus. Não o nome, mas ele está lá. Mas ele está lá. Vou lhe mostrar, viu? Que em toda a Bíblia Jesus está presente. Você não vai encontrar, repito, no Novo Testamento, no Velho Testamento, a palavra Jesus, ou seja, Cristo Jesus. Não. Você não vai encontrar. Você encontra ele em toda a Bíblia, figuradamente e pela palavra. Você encontra em toda a Bíblia. Glória a Jesus. Vamos ler Lucas, capítulo 24. Veja que coisa importante. Lucas, capítulo 24. 24. A começar do versículo 25, 26 e 27. No domingo, quando Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, morava em Emaús, uma vila, uma aldeia distante aproximadamente 10 a 15 quilômetros, 2 discípulos. E de manhã, cedo, domingo de manhã, estavam em Jerusalém esperando o anúncio da ressurreição de Jesus. Mas não viu nada, não ouviu, aí foram embora para casa, os dois. No caminho, conversando a respeito do sofrimento de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, Jesus no meio. Eles o reconheceram. Por isso que é bom, quando nós se ajuntarmos, falarmos do que é de Deus, andando pelo caminho, como Moisés fala lá em Gênesis, Deuteronômio, andando pelo caminho, conversando a respeito da sua do Senhor, porque Deus está no meio. Aí apareceu aquele moço diferente, ele disse, que você conversa por aí? Disse, somente você é estrangeiro aqui, que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? Aí começou a falar de Jesus. Aí veja, foi Jesus que disse a eles. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Agora veja, Jesus em toda a Bíblia.
E começando por Moisés, Gênesis foi escrito por Moisés. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus em todas as Escrituras presente. Antes de sua antes de sua encarnação. Isso foi durante a sua pré-encarnação, antes da sua encarnação. Ele era Deus semelhante ao Pai. E mais uma prova que ele está em toda a Bíblia. Vamos para João. Já lemos este versículo, mas com outro teor, no outro pensamento, em outra interpretação. João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus não é a palavra de Deus? Ele não é a palavra de Deus, não está escrito? Já li, mostrei a você claramente que vários textos dizendo que Jesus é a palavra de Deus. E aqui esse livro é a palavra de quem? De Deus? Então aqui Jesus. Aqui não é a palavra de Deus, toda a Bíblia. Então, eis aqui a pessoa de Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, está aquilo aí. Aqui encontra-se literalizado. É o meu Jesus e o teu, está aqui, olha. Aleluia. Glória a Jesus. Já disse ao irmão que no Antigo Testamento Jesus não era conhecido pelo povo. Não era conhecido, eles nem sabiam que existia esse Filho de Deus no céu. Ele nem sabia. Eles não sabiam que existia esse Filho de Deus, de nome Jesus. Aleluia. Embora que esse nome ele recebeu na sua encarnação. Depois eu vou falar isso. Aleluia. Ele não sabia que existia esse Filho de Deus, Jesus. Já comentei, já mostrei. Ele não sabia. Jesus estando em toda a Bíblia, toda a Escritura, Jesus estava, mas ele não sabia. Aleluia. Na palavra Deus, quando o povo pronunciava a palavra no Antigo Testamento, Deus, estava pronunciando também Jesus. Falando também de Jesus. Falando de Jesus, falando do Espírito Santo. Porque na palavra Deus está os três. Deus divino está os três. A palavra Trindade não tem na Bíblia. Foi os teólogos que colocaram. Porque três, Trindade e três. Porque Trindade fala de três. Mas quando eles pronunciavam a palavra Deus, estavam os três juntos. Estava falando dos três sem saberem. Que ele estava tratando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque isso foi na pré-encarnação de Jesus. Ele era igual ao Pai. Glória a Jesus. Já lemos João 1:1 algumas vezes e vamos ler outra vez. Vou citar. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Está vendo? O Verbo com a palavra, o nome Deus. A palavra, o nome Deus. No princípio era o Verbo, Jesus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, quando eles pronunciavam a palavra do Antigo Testamento, Deus, consequentemente estavam pronunciando a palavra Jesus, o Filho de Deus. Que Jesus também era Deus. Era, eu digo era porque estou falando naquela época, né? Porque ele continua sendo Deus.
Aleluia. Agora vamos para Atos capítulo 5, versículos 3 a 4. Atos 5, 3 e 4. Atos 5, 3 e 4. Aquela história de Ananias e Safira. Ananias era um homem de dinheiro, bem remunerado, em Jerusalém, crente, membro da igreja. Tinha grana. Tinha, não sei quanta, mas tinha propriedades boas. Naquele tempo, os discípulos vendiam suas propriedades que tinham e dava uma parte para a obra da igreja, para os pobres, para ajudar. E ficava com outra parte, que eles estavam pensando que estavam esperando a vinda de Jesus, a volta. O cristianismo é assim, desde o início. A esperança do arrebatamento da igreja, desde quando Jesus voltou ao Pai, que os cristãos esperam. Ele vendeu a propriedade, chegou lá, combinou em casa com a esposa, para dizer que só vendeu por menos, não por tanto. Mas chegou lá, chegou se pediu dos apóstolos em Jerusalém, está aqui. Vendeu por quanto? Tanto. Mentiu. Podia. Aí Pedro disse, pelo Espírito Santo, Pedro falou para ele. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? A mentira é do diabo, viu? Cuidado, crente. Cuidado, crente. Jesus falou em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Olha que Pedro, pelo Espírito Santo, disse aqui. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Veja que aqui Pedro está tratando, dizendo que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Ele não está dizendo aqui que Ananias mentiu a Jesus Cristo, nem mentiu a Deus. Mentiu ao Espírito Santo. Agora veja o versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Já tratou agora a Deus, já disse que ele mentiu a Deus. Então, o Espírito Santo do versículo 3, a quem ele mentiu, é o mesmo Deus do versículo 4. Mentiu a Deus. Então, quando o Antigo Testamento, quando os antigos tratavam, falavam, pronunciavam o nome Deus, estava ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três. Aleluia. É por isso que deve ter muito cuidado na pronúncia da palavra Deus, que é forte. Tem muito cuidado para não usar o nome do Senhor, o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus! Sem necessidade. Tenhamos cuidado. Glória a Jesus. Agora, uma pergunta. Para nós finalizar o nosso estudo, essa primeira parte. Já vimos em todo esse pequeno estudo que nós entregamos para você, meu irmão, e você, minha irmã. Vimos biblicamente, que Jesus, antes de vir ao mundo como homem, era Deus e estava igual ao Pai. Era Deus e igual ao Pai. Escute bem minha pergunta. Se Deus no Antigo Testamento nunca foi visto por homem algum,
Você ouviu os ensinamentos bíblicos. Jesus também sendo Deus no Antigo Testamento, anda a sua pré-encarnação, que ele continua sendo Deus, que eu estou falando naquela época. Como ele poderia ser visto pelos homens da terra? Como? Deus estaria se contraditando. Seria uma contradição bíblica, contradição de Deus. Deus nunca foi visto por ninguém. Jesus, Deus, foi visto como? Então, contradição. Deus Pai nunca foi visto por ninguém e Jesus, da sua pré-encarnação, não foi visto por ninguém. Aí você diz, mas já li comentários dizendo que aquele anjo que Josué viu era Jesus na sua pré-encarnação. É ele quem diz é ele. Foi ele quem falou. Foi ele quem falou. Não aqui, ó. Aqui não está dizendo que foi Jesus, não. Nós vamos chegar lá. Está vendo no próximo capítulo. No próximo estudo. Em nome de Jesus. Estou aqui para entregar a Bíblia. O que ela disser. Não é o que eu penso nem o que eu quero, não. A paz do Senhor. E até de hoje a 8 dias. Até o próximo sábado. Se Jesus não voltar daqui para lá. Se ele voltar daqui para lá, quem estiver preparado está lá no céu com ele. Amém? Graças a Deus.